que bom ter você mais uma vez no programa Saúde é Vida. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E o profissional que está comigo hoje com certeza você já deve tê-lo visto nas mídias sociais e também na TV Bandeirantes, tanto Campinas quanto Brasil. E por que ele está aqui conosco hoje? Porque é um profissional que não só tem experiência de TV, mas tem experiência também como professor em vários setores, não só do setor universitário, mas também até mesmo na preparação desse universitário. E essa é uma paixão dele, mas a gente não vai se ater a isso, porque ele é ginecologista e obstetra. Eu apresento para vocês o doutor Odair Albano. E seja bem-vindo ao Saúde à Vida. Um prazer a todos os nossos telespectadores, a você, Rita, é sempre um prazer estar junto com você. E hoje nós vamos falar de mulher, né? Que é um assunto sempre importante e principalmente da saúde da mulher. E quando a gente fala em saúde da mulher, a gente pensa já na mulher que quer engravidar, na mulher que já está grávida, na mulher que sonha com esse bebê e com uma gestação, muitas vezes até assim, utópica. Ela quer todo o mimo, tudo na gravidez. Vamos começar por aí, doutor? Vamos começar. No Brasil nascem em torno de 3 milhões de crianças todo ano. Nos últimos 2 anos, 2.800, nós tivemos aquele problema da Zika, inibiu, as situações econômicas também inibiram, então houve uma pequena queda, mas pelo menos 3 milhões de novos brasileiros. São 100 milhões de mulheres e elas estão engravidando na hora que elas querem? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Não. Nós temos uma pesquisa Fiocruz, Rio de Janeiro, 56% das mulheres engravidam de forma não planejada. Não estou dizendo que elas não querem a gravidez, mas o momento, aquela história que você já viu muitas vezes, né, Rita? Não era a hora, eu estou fazendo uma reforma, eu estou fazendo isso, arrumei um emprego novo. Programei uma viagem. Então esse é um primeiro dado que chama atenção. Apesar de tudo que se sabe de contracepção, as mulheres continuam engravidando não de forma desejada, né? A grande maioria não de forma desejada. Quem é que está engravidando, né? Aí quando você divide esse perfil de 2.800.000, tem um dado muito curioso. 560 mil é um número expressivo. Vamos pensar em meia Campinas, né? Para os nossos telespectadores de Campinas, meia Campinas tem menos de 18 anos. Esse é um número complicado, quer dizer, são meninas ainda em desenvolvimento, não colocadas profissionalmente, com a educação fracionada ainda e que já são mães. 25 mil têm menos de 14 anos, é um outro número assustador. Vamos colocar isso num painel mundial, né? O Brasil tem entre 64 e 65 meninas com menos de 18 anos a cada 1.000 grávidas. Vamos pegar um país que também tem a sua modernidade, a Itália tem 10. Os Estados Unidos, com toda a miscigenação, 23. Tem alguma coisa errada, né? Eu não estou nem falando dos ocidentais, que a média é de 5 a 8, mas quer dizer, há realmente um volume grande de gestantes muito jovens. O pré-natal, né? O pré-natal é importantíssimo. Por que ele é importante? Porque é ali que você pode fazer o diagnóstico precoce, fazer uma boa condução da gestação para um resultado gestacional adequado. Infelizmente, as 7 consultas, que é um número mágico, né, que seria o mínimo de ser feito, não é feito no Brasil inteiro e nós temos, pelo setor público, uma deficiência ainda significativa. O SUS cresceu muito, né? Se você olhar de 88 para cá, são 31 anos, cresceu muito, se desenvolveu, houve um processo de municipalização na década de 90, em 96, 97, mas ainda nós temos muitas carências. Ainda tem muita gente, Rita, que não faz pré-natal. Tem muita gente que não consegue fazer os exames necessários no pré-natal, né? Ainda está deficitário o sistema. Então, a falta de continuidade, né? E a grande separação que existe na hora de fazer o procedimento em que a porta não está aberta. Por exemplo, ela precisa fazer um ultrassom, que você faz numa clínica privada, num convênio, e ela fica meses. Às vezes, quando ela vai fazer o ultrassom, o neném já está quase para nascer e ela ainda não conseguiu fazer o ultrassom, né? Então, há uma carência importante. Isso talvez justifique o volume grande de problemas. Vamos dar um exemplo prático. Você pega parto prematuro, né? Você tem um volume maior de partos prematuros, dependendo da renda e da escolaridade e da disponibilidade de serviços. A idade também influencia? A idade também, mas a idade está influenciando hoje no volume grande de mulheres acima de 40 anos que estão tendo filhos.
Hoje, em torno de 2% das mulheres que estão tendo filho, muitas adiam, né? Classe média, profissão, atividades externas, e aí deixa, o filho fica para depois. Essas são as que escolhem? São as que escolhem. Outro grupo importante são aquelas que, por fertilidade, hoje diminuída, hoje elas têm o acesso a procedimentos que podem fazer com que ela engravide. Então, você tem dois grupos aí bem distintos, aquelas que eventualmente estão trabalhando e não querem ter filho tão cedo, e aquelas que, pela metodologia moderna, conseguem ter esse filho. Então é um grupo importante. Mas o pré-natal, só voltando ali, ele é fundamental, porque é ali que você pode resultar num bom desenvolvimento do bebê, poucos prejuízos para a mãe, né? A gravidez, isso é importante a telespectadora sempre lembrar, não é uma doença, como muita gente coloca. Bem conduzida, bem tratada, alimentação adequada, atividade física regular, um cuidado muito grande às exposições. O que é exposições? Radiação, são agentes físicos, agentes biológicos, que são as infecções, e agentes químicos. Muita gente toma remédio, toma medicamentos e não olha absolutamente nada nas contraindicações, nos efeitos colaterais, tudo. Então, se uma gravidez for conduzida de forma minimamente adequada, você tem bons resultados gestacionais. Não havendo, aí que você vai nos berçários e começa a ver, né? O número grande, por exemplo, de prematuros ocupam os leitos. Se você pegar cidades como Campinas, cidades grandes, tem problema de UTI neonatal, pelo volume grande. Aí você faz um recorte da onde vieram estas mães que estão com essas crianças sendo atendidas de forma especial, normalmente sem pré-natal. Normalmente com pré-natal fracionado. A gente chama fracionado aquele pré-natal. Você foi fazer consulta? Ah, eu fui. Depois o médico não estava, depois o exame não saiu, depois eu voltei e estava fechado o posto. Quer dizer, você percebe que não há uma continuidade, uma sequência de procedimentos e muitas vezes eles acabam acontecendo já no hospital, numa situação muito aguda. Mas isso de uma maneira ampla, estamos falando do Brasil. Brasil. O Brasil, ele tem os dois extremos, né? É um assunto longo, talvez desse até uma outra pauta. Extremos, porque você tem cidades super desenvolvidas, né? Você tem tecnologia de ponta em hospitais de ponta? Tem. Né? Se você estiver dentro do Einstein, se você estiver no Sírio, em grandes hospitais... O problema é o acesso, você tem tecnologia de ponta e, outro lado, você tem precariedade. E o Brasil tem diferenças muito grandes regionais que também são sentidas, né? Eu faço 45, 50 viagens por ano dando palestras para os médicos. E eu vou a determinados lugares que você diz assim, poxa, mas não é aquele Brasil que a gente conhece, né? Porque a gente está aqui no Sudeste, mesmo quando você pega uma estrada aqui no interior do estado de São Paulo, você tem um nível bastante bom, né? Então, lamentável, há diferenças que são históricas que a gente espera que possam ser controladas. E o SUS está na tentativa exatamente de fazer esse novo pacto que a gente chama, né? Quer dizer, tentar acertar, dar mais recursos, né? Um dos problemas que você tem é da grande migração de doentes, migra porque não tem recurso. O indivíduo não nasceu no Maranhão, no Piauí, está aqui na Unicamp porque ele quer. Ele está porque ele não conseguiu esse recurso lá. Se ele conseguisse, ele estava lá, né? Isso dá uma grande... Então, concluindo, na gestação eu acho que há necessidade, e fica aí essa recomendação para a telespectadora, tem que fazer o pré-natal. É imprescindível. Imprescindível. Segundo, se possível, planejar. Tá? Você tem uma doença crônica, você tem uma diabetes não compensada, você tem uma doença... A obesidade é outra coisa que nos preocupa muito. 52% dos brasileiros, homens e mulheres, estão acima do peso. 17% a 18% estão obesos, né? Eu que faço pré-natal há tanto tempo, atendo mulher há tanto tempo, há 40 e poucos anos, se eu pegar minhas fichas da década de 70, as mulheres pesavam 50 quilos, né? Hoje eu não acho essas fichas de 50 quilos, porque a grande maioria, mesmo jovens de 18, 19 anos, estão acima do peso. Então houve uma mudança. Então, se você puder corrigir antecipadamente os problemas, adequar a medicação, né? Porque é muito comum a mulher chegar na sua frente e começa o pré-natal, olha, mas eu estou tratando isso, eu fiz não sei aquilo. Ela conta um monte de histórias e fala, não é compatível com alguém que estava esperando a reprodução. Então tem que acertar esse problema. Se possível, numa idade mais jovem, né? Não deixar... O processo ovulatório ele é decrescente e o risco de aborto e de perda e de malformação é crescente. O óvulo envelhece. Envelhece. Você nasce com todos os óvulos nos ovários, né? Só vou mostrar aqui uma coisa que é interessante. Olha, para a nossa telespectadora aqui, ó. Você tem o útero aqui, formato de uma pera. Consistência, pera, endurecido. Gravídico, figo.
Se eu pegar uma gestante de 4 meses de gestação, eu ponho a mão no útero, parece um figo amolecido. Mas no início da gravidez é assim, a formação de uma pera. Aqui você tem as 2 trompas e os 2 ovários. Como a Rita Maria falou, os ovários fazem o quê? Produzem um hormônio feminino, que permite o desenvolvimento total, e uma ovulação em torno do 14º dia. Vamos repetir? Menstrua, 14 dias depois ovula, 14 dias depois menstrua. Esse seria um ciclo ideal. As meninas começam a desenvolver por volta de 8 anos, na faixa de 11 anos elas já estão tendo a primeira menstruação. Em torno de 13 a 14 anos, a grande maioria das brasileiras já está ovulando, se tornando fértil, por isso que a reprodução aumenta. Aí voltamos à gravidez precoce. Precoce. Então, aí você já começa a ter um sério problema. Como a precocidade da vida sexual leva a menina à exposição inadequada, porque ela não está sabendo de nada, o risco de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez é alto. Porque ela começa a vida sexual antes de entender como é que tudo isso funciona. Mas eu vou pedir ao senhor, a você, que fique atento a esse tema, porque nós vamos dar continuidade, nós vamos para um rápido intervalo, convidamos você a ficar conosco, porque o assunto hoje é saúde da mulher. E o doutor Odair Albano vai continuar, porque nós falamos da gravidez, agora essa menina cresceu, já está aí apta a uma gestação e a sua vida sexual e esse crescimento natural. Então, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Saúde à Vida de hoje, nós estamos falando sobre a saúde da mulher e queremos convidar não só as mulheres que assistam o programa, mas também os homens, para que entendam como funciona esse organismo. Nós falamos no bloco anterior sobre a gestação, sobre a gestação precoce, paramos aí e queremos convidar você a entender esse organismo tão precioso que gera vidas, que é o organismo da mulher. Então a saúde hoje da mulher é o nosso foco e queremos que você ouça o doutor Odair Albano, que é ginecologista, é obstetra e também tem orientado de diversas formas mulheres e pessoas. A gente fala mulheres, parece que é só para mulher, né? Mas não é. E eu gostaria de dar continuidade, doutor, a esse tema onde paramos, sobre a adolescência. Vamos falar da adolescência, né? Talvez um dos temas que hoje chama muita atenção é a questão da sexualidade na adolescência, né? Erotização precoce, exposição precoce, parâmetros sociais nem sempre tão ideais, né? E hoje nós temos uma geração com grandes dificuldades, não só do ponto de vista de busca dos seus objetivos, mas principalmente por uma visão distorcida de que o final é mais importante do que o caminho. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito comum hoje o adolescente se espelhar num futuro, mas querer desconhecer o caminho até o futuro, né? Eu quero ser a Rita Maria, mas não sabe o que a Rita Maria já fez na vida para chegar ao ponto que ela chegou. Isso é muito complicado porque as sociedades nunca foram assim. As pessoas tinham um aprendizado que levava a um objetivo. Hoje é o contrário. As pessoas querem o objetivo e não querem o aprendizado. Ou a trajetória, né? O caminho para chegar lá. Mas chegando na sexualidade, nós temos uma forte discussão hoje das questões biológicas, das questões de gênero e das práticas sexuais, né? E toma conta, eu sou responsável por 2 sites de sexualidade na adolescência e o que mais pergunta é isso, né? Se eu posso ser isso, se eu posso ser aquilo, tal. O mais importante é que o jovem, e isso fica também como uma mensagem, cuide do seu corpo. Ou seja, a menina que está em desenvolvimento tem algumas práticas e alguns hábitos que ela tem que adquirir. Na hora que ela
é rigorosa na sua higiene, na hora que ela é rigorosa no conhecimento que ela tem sobre o corpo, de como tratar o corpo, de como ela vai reproduzir ou não reproduzir, ela está, na verdade, dando um requisito maior para a saúde dela, ela está dando elementos para melhorar a saúde dela. O que a gente pega na clínica é realmente o contrário no dia a dia, né? É o adolescente alienado dessas questões, não muito preocupado com essas questões. Então, eu vou dar um exemplo. Você pega uma mulher adulta e diz assim, olha, você está com uma infecção no colo do útero, uma cervicite, você vai usar um creme vaginal por X dias e não deve ter relação por tantos dias. A mulher aceita isso e sem nenhum problema. A adolescente é muito comum, mas 5 dias, mas não pode ter relação, quer dizer, e não faz o tratamento direito, aí volta, você fez o tratamento, não fez. Me mostra a tua cartela de pílula, tem algumas falhando, esse dia eu esqueci, eu fui não sei para onde e tal. Então há uma falta de cuidado, talvez seja isso que as famílias precisam trazer de volta, no sentido de orientar nesse sentido. Lamentavelmente as escolas fazem muito pouco disso. Eu sempre digo para os amigos, se você pegar um jovem de 10 anos de idade, uma criança de 10, 11 anos de idade, e perguntar o que você aprendeu hoje, que é prático, objetivo, para você fazer já, nada, absolutamente nada. Ele ficou 5, 6 horas dentro da escola e não tem nada de aplicação prática. Isso está fazendo muita falta, porque a sobrevivência humana depende do autocuidado. Em qualquer população indígena, uma criança de 3, 4 anos não sabe se defender do jacaré, porque ele aprende de pequeno que tem um jacaré. E na nossa sociedade você não consegue. O que isso tem a ver? Tem a ver que você tem um desenvolvimento na adolescência cheio de percalços desnecessários. Os meninos são acidentados, então você tem 10-1 em acidente de adolescente. Por que você tem isso? Porque os meninos se expõem. E normalmente se expõem de uma maneira óbvia que vai dar problema. Óbvia. Vai dar problema, né? E as meninas em relação àquilo que a gente falou na reprodução e das doenças sexualmente transmissíveis. Há necessidade de fazer planejamento, há necessidade de ter uma orientação. E olha o papai e a mamãe, a orientação final da gente é o processo de educação. Eu gostaria de abrir um parênteses aí, porque hoje as escolas têm a educação sexual e ela não é adequada. Por que esse número de adolescentes ainda de gestação precoce ainda continua aumentando se a educação sexual seria para orientar? Vamos dar um exemplo prático. Educação formal. Isso aqui é um útero e o nenenzinho vai ficar aqui dentro, tá? E depois de 9 meses você vai sair. Uma objetiva, outra é o seguinte, quando você tem relação, você pode ficar grávida. Quando você faz essa prática, isso tem alto risco, porque a objetividade e a forma instantânea do processo educacional hoje é irreversível. Eu faço sites, a orientação que a gente tem é de não escrever mais que 2 linhas. Ponto. Porque ele não vai ler mais que 2 linhas. Mudou. Mudou, porque na verdade hoje não adianta fazer um textão, nem o adulto lê o textão. Você tem que ser objetivo. E, de um modo geral, responder objetivamente aquilo que ele quer saber. Isto é assim? É. Isso não é assim? Não é. Os pais deveriam usar essa tática. Tem mais. Agora, é um processo longo que começa atrás. Vou dar um exemplo prático, Rita, que é uma coisa curiosa que alguns telespectadores já viram. O ser humano, quando nasce, é aquele novo notebook. Você vai lá na loja, compra um notebook e tem programas. Estes programas que estão lá fazem você funcionar de forma adequada no básico. Você respira, você tem a possibilidade do intestino funcionar, controle de esfíncter, está tudo bonitinho. A partir do processo de educação inicial, você vai formar valores. A tua vida vai depender disso, porque em cada momento você vai pensar, você vai ver e vai interagir, e esse filtro que está numa área cerebral chamada pré-frontal vai filtrar. Você fala, para que precisa saber tudo isso? É simples. Quanto menor o desenvolvimento da área pré-frontal, menos valores você tem, menos filtro você tem. Quando você vê algumas pessoas cometendo delitos, que você fala, não, isso é animal, isso aí não é possível fazer isso. É possível porque ele não tem valores. Aquilo que ele está fazendo é fruto da falta de um processo educacional. Isso foi descoberto na década de 1950, quando se descobriu que você lesando a área pré-frontal, você perde boa parte das relações que você tem de valores. Aí eu estou falando ético, moral, religioso, Você não tem isso. Se não tiver isso,
nada... Sem esse filtro, você não tem essa consciência de que o seu ato, a sua atitude é errada. Boa parte dos problemas que nós temos na adolescência é a falta disso. Não é que o pai e a mãe estão ausentes, eles não conseguiram ao longo da vida passar determinados valores. E esses valores, naturalmente, fazem falta em um determinado momento. Mas voltando na sexualidade, então, a preocupação é a educação. Você tem que tentar educar. Para que ela tenha essa menina tenha um planejamento de vida, possa incorporar conhecimento, formação, tenha independência, tenha uma vida dela. Com um tipo de relacionamento ou outro, mas tem uma vida dela. Isso é fundamental, porque na idade adulta, você vai começar a colher, e a gente chega no adulto, os frutos disso. Muita gente pergunta, as mulheres adultas são diferentes das mulheres da década de 50 para trás? Sim. Na década de 50 para trás, as mulheres tinham um volume grande de filhos, um período grande de amamentação. Então, elas menstruavam pouco. Se você pegar no começo do século XX, em torno de 450 vezes. Hoje você tem 150. Desculpe, ao contrário, 150 e agora 450. Vamos repetir. No começo do século XX, você tinha em torno de 150 ciclos menstruais. Porque ela ou estava grávida ou estava amamentando. Hoje em torno de 450. Por que houve essa diferença? Porque havendo um maior número de filhos, você não menstrua, tá? Você não ovula. Quando você ovula, você já engravida e você vai fazendo os ciclos. Isso mudou o perfil? Mudou. Algumas doenças que são hormônio-dependentes, vamos repetir a frase, hormônio-dependentes, depende do hormônio feminino, elas aumentaram. Então você não tinha quadros, por exemplo, de endometriose, de mioma uterino, de pólipo do útero. São patologias muito ligadas a essa questão reprodutiva. O próprio câncer de mama, que tem a relação, câncer de ovário, que tem relação ao hormônio dependente, também estão nesse conjunto. A mulher tinha mais filhos, amamentava mais tempo, ela tinha uma proteção natural. Hoje nós temos um volume grande dessas patologias e crescendo. Você tem praticamente 60 mil casos por ano novos, né, de câncer de mama, 16 mil mortes, e que é um volume grande. São números assustadores. Se você pegar o câncer de colo, 16 mil, né, que é o número final, 6 mil mortes. Então, e são cânceres preveníveis. Exatamente. Aí tem duas questões, né? Quer dizer, tem uma primeira questão de você fazer os procedimentos adequados para fazer a prevenção, e aí entra a história das dificuldades. Ter acesso ao procedimento simples, porque você vai conseguir fazer a mamografia, não fecha o diagnóstico, não faz a biópsia, adia o tratamento. Aí vai dar no mesmo problema. E alguns que estão aparecendo com grande intensidade, que correm pelo lado, pelos maus hábitos. Exemplo, câncer de cólon e reto. Câncer de cólon e reto hoje já passou o câncer de colo uterino, pontinha do útero. Hoje você tem em torno de 9 mil mortes, com 19 mil casos, por causa dos hábitos. Quer dizer, a alimentação que se faz hoje é muito mais agressiva ao intestino do que já foi, né? Quer dizer, do ponto de vista trivial, ninguém quase come o que a vovó comia. Pouca gente faz esse tipo de alimentação. Por exemplo, a gente come muito pouca fibra. Fibra protege. Quando você faz aquele mingauzinho de aveia de manhã, lembra? Aquele mingauzinho que a sua avó fazia? Então, você está comendo uma grande quantidade de fibra, a fibra vai produzir no intestino uma substância chamada ácido graxo de cadeia curta, que é como se fosse um reptilizador, ele vai proteger a parede intestinal. Há uma mudança radical das fezes, do trânsito intestinal, tomar bastante água ajuda, comer muitas verduras e legumes ajuda. Tá. Mas nós temos hoje, então, um painel de câncer, que é muito a ver com os hábitos que você tem. É muito comum no consultório a moça fala assim, eu não tenho perigo de câncer de mama. Mas por que você não tem perigo? Ah, porque não tem ninguém na família. Pensa só na hereditariedade. Pensa na hereditariedade. Se você for pegar a questão da hereditariedade em detalhes, não chega a 10%. Né? O professor César Cabelo, grande amigo aqui de Campinas, sempre fala. É uma exceção no grupo. É um grupo pequeno que realmente vai ter a mãe. Quando a mãe tem no período de pré-menopausa pior, é mais agressivo, porque ele tende a antecipar. Mas só para ficar entendido, quer dizer, é um momento em que a mulher tem que cuidar da saúde. Resumindo, tem que ir no médico para fazer o seu Papa Nicolau, para palpar sua mama, para fazer a mamografia regularmente, para fazer um exame ginecológico, tratar as infecções para que elas não tenham gravidade, né? Verificar se não tem nenhuma DST. E o ginecologista hoje faz um papel também importante de clínico. Né? Normalmente é o ginecologista que percebe que alguma outra coisa não está bem. Né?
Nós temos muitas obesas, tem as questões relacionadas aos metabolismos, tanto de gordura quanto de açúcar, que merecem preocupação, né? Obesa, você já fica imaginando as doenças que vão aparecer. Vai aumentar o colesterol, vai aparecer hipertensão, aumenta a resistência insulínica, vai ser uma diabetes 2. Quer dizer, vai vir uma sequência de coisas esperadas. Por isso que quando você chega num período de 40 anos para frente, você já pega a seguinte história. Ah, então eu tive 2 filhos, tá, mas eu estou com o peso aumentado porque eu tive 2 filhos. Não. Eu estou com o colesterol aumentado, sabe como é que é? É a idade. Não. Eu estou com uma pré-diabetes? Não, eu estou falando que essa história eu escuto todo dia. Eu estou com uma pré-diabetes, mas todo mundo tem. Quer dizer, não é bem assim. Na verdade, o que vai acontecendo? Essas questões não são resolvidas, são mal administradas, os hábitos não mudam, né? Todo mundo fala uma coisa em consultório. A gente volta àquele filtro que a pessoa, apesar do volume de informações facilitadas que tem hoje, as pessoas ouvem, mas não escutam, né? Elas leem, mas não absorvem. E aí esse filtro não diz, olha, o que você está fazendo está errado, olha, isso aqui é melhor. Ou seja, a pessoa não tem esse discernimento de trazer para a saúde dela o que é melhor. Doutor Albano, eu gostaria muito de continuar esse assunto, eu preciso encerrar esse bloco, e gostaria de fazer um convite. Porque nós não falamos da mulher acima dos 40 anos, que é o que ele ia justamente começar agora. Podemos, em um outro momento, falar desta mulher, desta maturidade da mulher, chegando aí até a terceira idade? Podemos. Aceita o convite? Está convidado. Aceito. Então tá. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, perdão por interrompê-lo, mas é porque assim eu o trago novamente. Tá ótimo. Muito obrigada. Tá. Eu que queria agradecer a oportunidade, a você, aos telespectadores que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. E olha, eu não poderia deixar encerrar esse bloco, não só agradecendo ao doutor Odair Albano, mas dizer também que ele foi secretário de saúde aqui da cidade de Campinas e fez grandes feitos pela saúde de todos os munícipes. Então, acho que vale a pena a gente compartilhar as coisas boas. Espero que você esteja gostando do programa e no próximo bloco a doutora Natália, que é endocrinologista, vai nos falar sobre esse turbilhão de hormônios, como eles reagem no organismo da mulher. Espero por você. Até já! Estamos de volta com Saúde é Vida, hoje cuidando de você, mulher. Esse é o tema do programa, Saúde da Mulher. Falamos com o doutor Odair Albano, que é ginecologista e obstetra nos 2 blocos anteriores. E agora nós vamos conversar com uma endocrinologista, que é a doutora Natália Ferreira Victor dos Santos, e ela formou-se pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que eu amo. Mas também ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tem um trabalho extenso em vários âmbitos dessa área de saúde, cuidando não só da obesidade, mas também do diabetes e as suas consequências. E é por isso que nós a trouxemos aqui hoje. Você é muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite, Rita, pela oportunidade. Quando a gente fala da saúde da mulher, e eu até encerrei o bloco anterior falando isso, é sobre esse turbilhão de hormônios que é a vida da mulher e que a acompanha até ao seu final. Eu gostaria de entender e passar para as nossas telespectadoras o que é esse hormônio tão necessário, hormônios, porque não é só um, que a mulher precisa tanto para ter aí uma mente, um corpo e uma vida saudável. O hormônio feminino, ele é um hormônio que está presente, existem receptores para esse hormônio que faz com que ele faça efeito em vários sistemas, vários órgãos nossos. Então nós temos as características femininas por causa do hormônio feminino. Então o cabelo é diferente, a pele é diferente,
a voz é diferente, a presença de mama, os órgãos sexuais, é tudo diferente, o pensamento é diferente, né? Por causa do hormônio feminino. E isso vai fazendo com que a vida da mulher tenha várias fases. Então ali na infância, quando entra na adolescência, quando começa a puberdade, há uma mudança total, né? O surgimento dos caracteres sexuais secundários, que mama, a forma diferente do corpo. Depois, ao longo da vida, que a gente chama de menacme, que tem os níveis dos hormônios mais ou menos estáveis. E depois, quando entra na menopausa, esses ovários que produzem os hormônios femininos, eles entram em falência. Então é como se caísse meio bruscamente e aquele hormônio que nos faz termos todas as características femininas, de repente ele some do cenário. E aí a mulher pode ter muitos sintomas, pode ter uma queda importante da qualidade de vida e todas as outras coisas que vêm junto, né? Então realmente é uma vida com com fases muito diferentes, né? Por causa dos hormônios. Na adolescência, a gente percebe uma agitação, ou mesmo os hormônios, né, que vão aí desenvolver essa parte sexual. E a gente percebe na adolescência esse ápice desses hormônios se comunicando. O que é interessante que uma adolescente saiba em relação a esses hormônios para que tome seus cuidados, para que cuide da sua saúde? Tem toda essa parte sexual que o Dr. Odair falou, né? A importância dessa consciência, porque é uma fase da vida em que o restante da vida vai depender do que você fez nessa fase. Nessa fase você não tem consciência e está acontecendo coisas no seu corpo que são extremamente inesperadas e desconhecidas para uma criança praticamente, né, que não tem aquela maturidade emocional. Então precisa de uma presença importante dos pais em termos de conselhos, em termos de exemplo, em termos de atenção, de propiciar a educação adequada nesse sentido. Então tem algumas coisas que a gente não pode esperar muito de um adolescente, não. Ele realmente precisa ser cuidado, precisa ser orientado, acompanhado. Num meio, né, que seja favorável. No caso, até voltando um pouquinho, hoje nós temos crianças de 8 anos, meninas, que já começam, a partir desse hormônio que você falou, das mamas, do corpo, etc. Nós pegamos hoje meninas de 8, 9 anos que já está formando esse corpinho, já está com mama, algumas até já menstruam. Aí, nesse caso, qual é a indicação do endocrinologista? Cada caso é um caso, mas é necessário interromper esse processo? Sim, é necessário, é necessário. Hoje em dia existem muitos fatores ambientais que podem levar ao que a gente chama de puberdade precoce. Então hoje a gente tem muitas substâncias que são liberadas pela indústria, então hoje muita coisa artificial, muitas substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos, que eles podem ir lá nos receptores dos hormônios e agir como se fossem hormônios. Isso pode levar vários problemas, inclusive puberdade precoce e outras coisas. E quando a menina entra na puberdade de uma forma precoce, esse hormônio, que ele começa a subir mais cedo, ele pode ter uma ação, por exemplo, no osso e interromper o crescimento. E fora também a questão da erotização precoce, né? Ela começa a correr maior risco de sofrer um assédio sexual, alguma coisa. Então, realmente, isso tem que ser visto. Quando esses primeiros sinais, mais adiantados do que as outras meninas de uma forma geral, começar a vir sinais antes, a gente tem que saber isso e fazer uma consulta, preferencialmente com o endocrinopediatra, para que esse diagnóstico possa ser feito. Isso precisa ser interrompido, sim. Bom, passamos aí essa fase importante e ficou o alerta aqui para você mãe, para você pai, observe suas filhas, suas crianças, para que isso que a gente está comentando aqui agora não aconteça e não vá dar prejuízos ao longo dos anos, né? Porque a gente vê as meninas que são muito baixinhas na escola, sofrem, hoje o bullying está meio monitorado, mas infelizmente ainda são alvo de brincadeiras e até constrangimento, e a gente não quer isso para as nossas meninas. Lógico, com certeza. Nós estamos falando aqui hormônios, mas eles são diferentes. Quais são os nomes? Que hormônio faz o que no nosso organismo?
Nossa, eu ia ter que ficar aqui umas 4 horas te falando de todos os nomes dos hormônios. Os 3 mais importantes. Os hormônios sexuais. Então a gente tem assim os hormônios sexuais femininos. O estradiol, ele é produzido no ovário. Mas quem assim dá a ordem para essa produção é uma glândula que nós temos dentro da cabeça chamada hipófise. E essa hipófise, ela produz hormônios que são FSH e LH, que viajam pela corrente sanguínea, chegam lá no ovário e dão a mensagem para que esse... Vão produzir. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quando vai chegando ali na época da puberdade, então existe um sinal que vem da hipófise e hipotálamo que ficam na cabeça, e chegam lá no ovário e começam a produzir mais. Quando vai chegando lá na menopausa, esses ovários acabaram. Lembra que a doutora Adair falou, nós temos um número limitado de óvulos. A gente já nasce com todos esses óvulos e aí a cada menstruação, um óvulo, ele vai se desfazendo. Aí chega uma hora que acabaram os óvulos, ou seja, o ovário entra em falência. Aí nessa hora, a hipófise vai tentar continuar a produção, aí vai aumentar os hormônios da hipófise, tentando fazer o ovário produzir, mas não adianta que não tem mais. E aí esse é o quadro. Aí esse seria o quadro da menopausa. Menopausa, exatamente. Na gravidez tem um hormônio muito importante, é a progesterona, não? A progesterona é um outro hormônio que ele faz bastante diferença também, que ele está bastante presente, mas ele é um hormônio que ele é mais coadjuvante, assim, em termos de diagnóstico, quando a gente vai avaliar essa mulher, e ele é realmente muito importante na gestação. A gente vê nos nossos exames, se é que você vai ao médico, e se não vai, aqui é um puxão de orelha para você que está assistindo hoje, mas a testosterona. A gente imagina, a testosterona é um hormônio exclusivamente masculino. Não é exclusivamente masculino. Ele é formado numa pequena quantidade na adrenal, não só nos órgãos sexuais, mas também na mulher ele é formado numa pequena quantidade no ovário. Essa testosterona, qual é o normal da testosterona para a mulher? O normal da testosterona para a mulher é que ele esteja baixo. Então, uma mulher que chega lá com a dosagem de testosterona, que eu normalmente não peço, normalmente vem de fora, tá normal. Se ela estiver baixa, tá normal. Se ela estiver alta, isso sim é um problema. Pode ter síndrome dos ovários policísticos, pode ter um aumento de acne, oleosidade da pele, vários problemas associados. Mas hoje em dia, eu acho que é um pouco de moda, né? Pedir testosterona, e alguém inventou que a testosterona está baixa e que precisa aumentar e que vai ter benefícios. Isso é uma coisa altamente controversa, contraindicada do ponto de vista da endocrinologia. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem feito uma campanha importante com relação a isso. O uso de hormônios, para quem não tem deficiência desses hormônios, é absolutamente contraindicado. E o médico pode ser responsabilizado por isso, porque existem riscos relacionados. Então, por exemplo, até para homens que não têm deficiência de testosterona, eles não devem receber testosterona, porque existem os riscos. Existe o risco para o fígado, existe o risco cardiovascular, existem outros riscos envolvidos. Então, isso é uma coisa contraindicada. Mulher, então, de jeito nenhum. Existem indicações assim muito específicas. Por exemplo, aquela mulher na menopausa, quando ela tem uma falência ovariana, então ela não produz mais nada de estradiol, que é o hormônio feminino, e o tiquinho de testosterona que ela produzia não tem mais também. Normalmente, se ela tem uma queixa de baixa libido, baixa vontade sexual, essa normalmente não é a causa. Normalmente a causa é baixos níveis de hormônio feminino, porque quando o hormônio feminino está baixo, a mulher fica um caos. Porque você imagina, todas as nossas características, elas são promovidas pelo hormônio feminino. De repente acabou o hormônio feminino. Então a mulher não dorme, a mulher fica com secura de mucosas, ela fica com uma labilidade emocional incrível, ela pode ficar com dor ao ato sexual. Então, na maior parte das vezes, a causa da disfunção sexual é a falta de hormônio feminino. O hormônio masculino para a mulher, ele vai fazer um papel muito pequeno.
Então a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque esses modismos são perigosos, perigosos. Isso circula também de uma forma muito livre pelas redes sociais e são as fake news, então não dá para acreditar em tudo. O mais importante, tem dúvida, acha que aquilo tá bom ou não tá? Consulte um médico, né? No caso, estamos falando dos hormônios, o endocrinologista é o médico indicado para avaliar todo esse turbilhão de hormônios, ou caindo ou subindo. A gente trabalha bastante com isso, né? O centro da especialidade são os hormônios, então a gente tem um conhecimento mais aprofundado sobre os hormônios, então realmente é interessante ter a opinião de um endocrinologista. E olha, nós teríamos tanto mais para falar, porque essa produção de hormônios exagerada, né, da tireoide, que é uma glândula importante que produz também, e na mulher o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo tem consequências. Você que trabalha com obesidade sabe disso, e nós vamos fazer um programa especial só sobre a tireoide, e já está convidada a estar conosco aqui no Saúde é Vida. Ok. Doutora, eu quero agradecer sua participação. Para falar da saúde da mulher, nós precisaríamos de muitos programas. Sim, sim. Mas gostaria de fazer um fechamento? Sim, muita atenção, né, para a questão da obesidade. A obesidade aumenta muito várias doenças, especialmente o câncer, então é muito importante. Atenção, já que a gente está falando de saúde da mulher, é muito importante a questão do diabetes na gestação. O diabetes, quando a mulher é diabética, engravida, o risco de malformações é muito grande, e hoje em dia, com o aumento da obesidade, tem mulheres se tornando diabéticas na gestação, isso aumenta o risco depois. Com relação à gestação também, a gente tem que tomar um cuidado importante com a tireoide. Para pessoas que não estão gestantes, os níveis dos hormônios tireoidianos normais são diferentes dos níveis esperados para a gestação. Então, mulher que está correndo risco de engravidar tem que ter os hormônios da tireoide num nível diferente. Procure um endocrinologista para ficar sabendo sobre isso. Obrigada, doutora. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. E nós encerramos aqui o programa Saúde é Vida e convidamos você a assistir outros programas com outros temas. Lembrando a você que no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas, você vai na playlist, coloca Saúde é Vida e você vai ver aí todos os temas cuidando de você. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo programa.